Tá vendo essa cena? Essa cena prova que esse cachorrinho tem a velocidade da luz. Sabe por quê? Porque ele estava perseguindo o Majin Buu, que é mais rápido do que a luz. Fala pessoal, beleza? Antes do assunto propriamente dito desse vídeo de hoje, eu gostaria de dizer para vocês que eu fico muito feliz que eu tenho fãs, mas eu fico igualmente feliz que eu também tenho haters. E sabe por quê? Porque, de um modo geral, os fãs elogiam muito o nosso trabalho, mas a gente esquece que os haters são, muitas vezes, os principais responsáveis por a gente ter conteúdo para fazer. Às vezes eu penso o seguinte, não vou fazer um vídeo sobre isso, porque isso aqui é muito óbvio. Eu explicar para essa pessoa essa coisa óbvia é quase como eu ter que explicar para um idiota que 2 mais 2 é 4. Mas aí quando o hater vem e fala um absurdo como esse, a gente percebe, poxa, é mesmo, existem pessoas idiotas. E se existem pessoas idiotas, existem vídeos para pessoas idiotas, como é o caso desse vídeo aqui. Porque eu vou ter que falar uma coisa óbvia, mas ao mesmo tempo eu vou falar uma coisa óbvia com base científica, e assim esse vídeo vai ficar mais interessante. O que eu vou falar hoje, basicamente, são duas coisas, dois conceitos científicos chamados ecolocalização e efeito Doppler. Os dois serão essenciais para que esse vídeo aqui faça sentido para você. O que é a ecolocalização? Vamos pegar um exemplo que assim eu acho que vai ficar muito mais claro. Se você está numa caverna escura e você dá um grito, você provavelmente vai ouvir um eco, não é verdade? Eu sei que a tia Teteca, lá das séries iniciais do ensino fundamental, já explicou para vocês qual é o conceito do eco. Mas como a gente já verificou que tem pessoas burras no YouTube, vamos dar uma explicação para dar uma colher de chá para essas pessoas. O eco nada mais é do que o reflexo do seu som nas paredes da caverna. Ou seja, você grita, o som da sua voz vai bater nas paredes da caverna e vai voltar para você. Só que como a caverna não é regular, ou seja, as paredes são completamente irregulares, você ouve várias vezes o mesmo som. Ou seja, o som refletido chega ao seu ouvido em momentos diferentes e por isso que você ouve várias vezes o mesmo som até que ele vai reduzindo de volume aos poucos. A ecolocalização nada mais é do que uma técnica para usar o efeito da reflexão do som a seu favor. Isso é muito utilizado, por exemplo, por morcegos e golfinhos. O que eles fazem? Os morcegos são animais de hábitos noturnos. E aí algumas pessoas podem pensar, se eles têm hábitos noturnos, isso quer dizer que eles enxergam muito bem para conseguir enxergar à noite, certo? Pois é, não, morcego enxerga mal pra caceta. Mas se ele já enxerga mal pra caceta, e se ele tem hábito noturno, como é que ele olha? Como é que ele sabe para onde está indo sem dar de cara com uma árvore? Ecolocalização. O que o morcego faz, na verdade, é emitir um som próprio. É um som que não está na frequência sonora em que a gente possa ouvir, mas ele consegue. Então o que ele faz? Ele emite esse som, o som bate em algo que pode ser ou uma presa para esse morcego ou até mesmo um obstáculo que ele vai precisar desviar, senão ele vai se esborrachar. Esse som volta até ele e aí ele sabe qual que é o próximo movimento que ele tem que fazer. Como a velocidade do som é muito alta comparada à velocidade ou de qualquer presa ou do próprio morcego, então ele sabe exatamente o que fazer para poder desviar daquele objeto que ele iria se esborrachar ou mesmo para ele continuar perseguindo a presa que não está parada no ar, ela está se movendo. Por exemplo, uma libélula, que é um inseto extremamente rápido. Golfinhos também fazem isso e algumas baleias utilizam isso até mesmo como arma. Por exemplo, o cachalote. O cachalote é basicamente um super-herói, ele tem superpoderes. Quando um cachalote vai, por exemplo, caçar uma lula, ele identifica a posição da lula utilizando a ecolocalização e depois ele começa a amplificar esse som para que o próprio som deixe a lula atordoada. Tipo, é um superpoder, né? Raio negro, basicamente. Mas aí eu pergunto para vocês, o que aconteceria com um morcego se ele fosse mais rápido do que o som? É aí que entra o efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? Pensa da seguinte forma, ó. Esse objeto aqui, ele emite som próprio. Se ele emite som próprio, isso quer dizer que tem ondas sonoras saindo dele. Se ele começa a se movimentar em uma das direções, isso quer dizer que para um dos lados ele vai o quê?
acompanhando a onda sonora que ele libera. Mas por outro lado, ele vai se afastando da onda sonora. Isso é o efeito Doppler, né? De um lado, a velocidade de aproximação entre eles é a velocidade do som menos a velocidade dele, e do outro lado, a velocidade de afastamento entre eles é a velocidade do som mais a velocidade do objeto. Quando esse objeto atinge uma velocidade tão alta, mas tão alta, que ele consegue ultrapassar o próprio som, nós dizemos que ele quebrou a barreira do som. Mas, baseado no efeito Doppler e na ecolocalização, a gente pode chegar a algumas conclusões a respeito dessa pergunta que eu fiz. O que aconteceria com um morcego se ele fosse mais rápido do que o som? Se o morcego tivesse mais de 1.224 km por hora de velocidade? Se ele for mais rápido do que o som, a ecolocalização não vai funcionar. E por que isso vai acontecer, gente? Porque se ele vai mais rápido do que o som, isso quer dizer que ele ultrapassou o próprio som. Se ele ultrapassou o próprio som, o som que está atrás dele não vai ter como bater na parede para voltar no ouvido dele. E assim o morcego vai se esborrachar. E por que eu estou falando isso? Porque não é novidade para ninguém que há muito tempo eu venho dizendo que naquela luta entre o Hit e o Dispo, em uma curta distância, numa luta corpo a corpo, não teria como o Hit ser mais rápido do que o som. Por quê? Porque o Dispo se orientava sobre os próximos movimentos do Hit utilizando o quê? O som que o Hit libera do corpo dele. Ele percebeu, ó, se ele tá fazendo esse barulho aqui, isso quer dizer que ele tá prestes a executar o salto do tempo. Então, para ele não executar o salto do tempo, eu vou disparar a extrema velocidade e vou acertar o Hit. Acontece que a gente percebe que o Hit não usa só o salto do tempo parado, ele também usa o salto do tempo em movimento. Percebam, por exemplo, nessa cena, o Hit tá em movimento, utilizou o salto do tempo e o Dispo foi rápido o suficiente para interromper o salto do tempo acertando o Hit. E ele fez isso baseado em quê? No som dos músculos do Hit. Se isso aconteceu, se o som do Hit chegou aos ouvidos do Dispo antes do próprio Hit chegar perto do Dispo, com ele em movimento, é porque ele tem que estar abaixo da velocidade do som. Isso não sou eu que estou dizendo, é matemática pura e simples. Mas é engraçado que, tipo assim, sempre que eu falo qualquer coisa óbvia desse tipo, vem um cara que é mais idiota do que uma porta dizer que eu tô sendo hipócrita, porque uma coisa parecida aconteceu em One Punch Man, uma coisa parecida aconteceu na DC e etc, e blá blá blá, mimimi, pé. Por exemplo, essa cena aqui, em que o Flash, velocidade da luz, está correndo, o Saitama tá logo atrás, o Saitama fala uma coisa e o som chega no ouvido do Flash. E os caras estão achando que eu tô sendo incoerente falando isso do Hit e do Dispo. Mas eu vou dizer uma coisa, tio Deidara Senpai. Eu lamento te dizer isso, eu lamento te decepcionar. Mas realmente, o Saitama não tá acima da velocidade do som nessa cena. Não sou eu que fica escalando os personagens dessa forma. Você tá me confundindo com seus amigos, você tá me confundindo com seu marido. Não sou eu que uso esses exemplos bostas, não sou eu que fico banalizando conceitos científicos para defender o meu ponto de vista. Não, eu uso o conceito científico como ele realmente é, não como a minha mente perturbada quer interpretar. Não fui eu que disse que o Ginyu é mais rápido do que o Botter porque o Ginyu trocou socos com o Goku e o Botter apanhou pro Goku. Não, eu afirmo categoricamente que o Botter é mais rápido do que o Ginyu porque o Botter mostrou a sua velocidade realmente com um feito de velocidade e o próprio Ginyu disse que o Botter era mais rápido. Eu concluí isso com base num feito de velocidade, não num desempenho de luta. Quando o Ginyu e o Goku estavam lutando, eles estavam um de frente pro outro trocando golpe, e eles não estavam usando nenhum feito de velocidade. Então, tio Deidara, eu lamento te decepcionar, mas eu não sou seu marido, eu não sou seu namorado, eu não sou o tio Freeza ou mais de 8.000 que fica usando esses exemplos idiotas para banalizar uma discussão científica e defender o seu próprio ponto de vista. É muito comum ver nessas comunidades de versus battle cenas do tipo, a Mulher Maravilha tá correndo do lado do Flash, logo a Mulher Maravilha é tão rápida quanto o Flash. É, da mesma forma que eu mostrei para vocês um cachorrinho correndo atrás do Majin Buu, e nem por isso o cachorrinho é
tão rápido quanto o Majin Buu. A gente sabe que os personagens regulam a própria velocidade, e essa cena do Flash e do Saitama correndo é a mesma coisa. É a mesma coisa, sabe por quê? Porque quem leu o mangá de One Punch Man e leu exatamente para não falar merda no YouTube, sabe que o Flash e o Saitama estavam perdidos num labirinto. Quem corre em sua velocidade máxima, perdido no labirinto, faz assim, vamos pensar da seguinte forma, ó, exercício simples. Imagina que você tem a velocidade da luz, tá? Você tem a velocidade da luz. Você percorre 300 mil quilômetros em 1 segundo. Sabe o que vai acontecer se você piscar durante essa corrida, se você tiver essa velocidade? Imagina, por exemplo, que a sua piscada dura, sei lá, um décimo de segundo. Se a sua piscada dura 1/10 de segundo, isso quer dizer que você percorreu 30 mil quilômetros às cegas. Então não, tio Deidara Senpai. O Saitama e o Flash não estavam acima da velocidade do som nessa cena aí. Não estavam. Eu não digo que o Saitama tem velocidade da luz baseado nisso aqui. Eu falo baseado nisso aqui e nisso aqui. Então não me confunda com os amiguinhos de vocês, mas uma coisa me deixa feliz, sabe o que é? É que pelo menos você mostrou que você entende o efeito Doppler, você entende a ecolocalização. Porque se você usou esse efeito aí do Saitama e do Flash pra dizer que outras obras podem contrariar as leis da física, mas Dragon Ball não pode, a gente já vai falar sobre isso. Isso quer dizer que você entendeu, você entende o efeito Doppler, você entende a ecolocalização, você só não usa porque você não quer. Ou seja, é canalice, não é ignorância. Mas já que você falou de que Dragon Ball por acaso é a única obra que não pode contrariar as leis da física, pode contrariar as leis da física. Claro que pode. É uma obra de ficção e sempre pode. Qualquer obra de ficção pode contrariar as leis da física. A gente está discutindo se o personagem tem ou não tem velocidade da luz, já está contrariando a lei da física, mas acontece que isso que você está fazendo não é contrariar as leis da física, é contrariar a matemática. É basicamente você dizer que no universo Dragon Ball 2 mais 2 pode ser 5. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu não conheço nenhum anime, repito, tá? Eu estou sendo totalmente franco. Eu não conheço nenhuma obra japonesa, seja anime ou mangá, que é mais coerente com matemática do que Dragon Ball. Não conheço, definitivamente não conheço. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, mas de qualquer forma, vamos analisar isso que você está dizendo de que, eu estou sendo hipócrita porque eu acho que apenas Dragon Ball não pode contrariar as leis da física. Sabe qual é o problema da sua alegação? Sabe qual é o grande pepino dessa crítica que você está fazendo a mim? São dois, na verdade. O primeiro é que isso é mentira. Eu analiso todas as obras com o mesmo critério. Da mesma forma que eu digo que o Hit estava abaixo da velocidade do som nessa cena, eu também digo que o Saitama estava abaixo da velocidade do som nessa cena. Eu não estou dizendo com a velocidade máxima deles, eu estou dizendo que nessa cena nenhum dos dois estava acima da velocidade do som, porque não faz sentido. Então, a meu respeito, você está mentindo. E sobre você dizer que Dragon Ball pode contrariar o efeito Doppler e a ecolocalização e etc. Sabe qual é o problema disso? É mentira. Sabe por que é mentira? Por causa dessa cena aqui. Ele consegue sentir o nosso Ki, mesmo naquela super velocidade? Não é isso. É que eu e a 18 não temos um Ki semelhante ao de vocês. Ele deve estar usando ondas supersônicas, igual a um morcego ou um golfinho. Cara, como é que você vem me dizer que o Akira, ou o Toyotaro, ou a Toei não conhecem o efeito da ecolocalização, se a explicação que o Android 17 deu foi exatamente a da ecolocalização? Basicamente ele tá falando o seguinte, o Magueta consegue identificar as nossas posições porque ele emite uma onda, essa onda volta nele, aí ele identifica a posição e assim ele tem tempo suficiente para poder atacar todo mundo, mesmo com todo mundo em movimento. Aí você chega e fala, Dragon Ball não sabe nada sobre ecolocalização. Mas peraí, ele acabou de explicar o que é ecolocalização. Mas ele não usou a palavra ecolocalização. Tipo, você tá de brincadeira comigo, né, tio Deidara? Já não basta você ser o responsável pela criação do meme Não Existe Sexo em Dragon Ball. Afinal, você nunca viu ninguém transando em Dragon Ball. Já não basta você ser a origem desse meme. Você vai falar isso agora? O cara basicamente explica o que é a ecolocalização, explica qual é o conceito, eu mostro para você que o conceito é exatamente o mesmo da definição da ecolocalização que a gente encontra nos livros didáticos e você vai me dizer que Dragon Ball não sabe o que é ecolocalização? De que é um conceito científico que o autor não sabe o que é? Cara, pelo amor de Deus, para de subestimar os japas. A educação japonesa é uma das melhores do mundo. Se a gente aprende isso
isso na escola, você acha que eles não aprendem? Tipo, toma vergonha na sua cara, né, tio Deidara? Mas de qualquer forma, eu te agradeço muito, senhor Antônio Gabriel Francelino. Eu fico muito feliz de você falar essas besteiras de mim, sabe por quê? Porque me dá a oportunidade de esclarecer essas coisas, me dá mais chances de gravar vídeo para refutar todas as bobagens que você, o tio Freeze Evolution e o Mais de 8 mil falam. Beleza? Então, muito obrigado, vocês foram muito úteis para mim. Procurem ser úteis para outras pessoas também, façam bem pro mundo, valeu? Beleza, galera, um grande abraço para vocês e falou!